E o que eu vi era uma mulher liderando uma equipe de homens e essa mulher procurava saber o que eles, ela procurava não, ela sabia quem eles eram, sabia das suas famílias, do que eles gostavam de comer, dos seus filhos. Ela sabia sobre cada pessoa que estava trabalhando ali na minha casa. E isso me chamou e me chama a atenção, porque essas delicadezas com funcionários, com pessoas que trabalham, às vezes, em grandes empresas, a gente sabe que não se tem cuidados e delicadezas, né, com a base, né, as pessoas que estão na base dessa, digamos, dessa estrutura, das estruturas hierárquicas. Né? E essas questões acontecem também no meu ofício. E eu cada vez mais... Ah, seu nome está aqui. Eu cada vez mais, minha parceira... cada vez mais isso importa para mim, nos trabalhos que eu faço. Eu estou numa certa idade que, assim, é com quem, para quem, como, aonde, com que maneira, é para quê. Isso tudo me interessa, talvez até mais do que a própria obra artística para a qual eu sou convidada a fazer parte. Então, eu vi que tinha uma afinidade ali entre eu e a Evani. Então, ao mesmo tempo, é que eu me lembrei de uma frase do Oscar Wilde, que ele fala assim, coitado daquele que não acredita em aparências. Porque, de fato, também, as aparências, elas contêm todas as outras camadas ocultas. Então, eu acho que é isso que ela fez na minha cozinha, né? Ela ligou as antenas. Eu, Evani e Maria, a gente tem um entre a gente que acontece quando a gente se relaciona. Então, eu também, as coisas que eu tenho feito com Maria, que eu acho que ali existe reconhecimento, respeito, honestidade, comunicação aberta, confiança. E eu li um livro há pouco tempo da Bell Hooks, chamado Tudo sobre Amor, que ela fala exatamente, ela fala disso, que amor não é uma coisa só, né? Não é só a afeição, não é só o cuidar, é uma série de ingredientes. E eu acho que nós temos esse ingrediente, nós temos esses ingredientes. Então, voltando à minha obra, ela ficou pronta antes do prazo, fazem 12 anos que ela foi feita, ela parece nova em folha. Tipo, ela é muito detalhista, Vani. É uma coisa impressionante, assim, o detalhamento, a preocupação com se tudo vai estar é lei. Olha, é uma obra de é uma artista. Eu acho que ela é uma artista no que faz, ela é política no que faz, porque num pequeno espaço de tempo ela procura conhecer muito profundamente a pessoa, o coletivo, a família, o casal, para quem ela vai fazer a obra, vai fazer a interferência chamada obra, né? Ela se envolve realmente por inteira, mas ela se envolvia. Estou botando no passado porque ela está num novo momento e eu acho que quem usufruiu foi agraciada com essa encarnação da Evani, fazedora de obra. E eu falo isso porque, Evani, eu também, na minha idade, eu sou um pouco mais nova que você, mas parece que eu tive várias encarnações. São muitas fases de vida já. Então, acho que agora, quem usufruiu e testemunhou e, e pôde fazer alguma obra com a Evani, vai saber o que eu estou falando. Assim. Mas acho que esse momento realmente ela vai dar uma palhinha, como se fala em música, né? Vem cá dar uma palhinha, a canja. Acho que ela vai lá dar uma canja numa obra, a canja. Eu acho que é o máximo que ela vai fazer. E então, eu acho que, enfim, Evani se preocupa com as inúmeras... Não, ela quer saber das inúmeras pessoas que existem naquelas pessoas. Tem um poema do Fernando Pessoa, mas que eu só pensei duas frases, que vivem em nós inúmeros. Tenho mais almas que uma. E também me lembrei de uma frase de um grande escritor israelense, Amos Oz, que ele fala assim, no meio de um romance dele, ele fala, mas afinal, o que é o saber? É sair de si mesmo, ou pelo menos tentar. E eu acho que a Evani faz isso o tempo todo, de olhar para o outro, querer saber quem é a rua, as pessoas, os vizinhos. Por isso que eu fiz uma brincadeira nessa música que está no Spotify, tem piano, tem um arranjo lindo da Maria, não é só violoncelo e voz.
eu brinquei de fazer um acróstico com o nome da Evani. Por isso, entidade é vivacidade, alteridade, Eva, e navega e manta. A gente fez essa música e, em breve, vou só terminar minha fala dizendo que, para fechar, a gente vai cantar uma outra, que eu e Maria resolvemos fazer algo que a gente nunca tinha feito. É uma música que eu fiz com uns 10 anos de idade, que remete à minha infância. E a gente juntou com uma música da Maria, com o Jaque, com um escritor com quem ela trabalha muito. A gente falou, vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez, vamos criar um troço que é para a gente também. Então, para essa nossa participação ter uma novidade para nós também, apontando essa... Porque você é muito novidadeira, né? E a gente também é novidadeira. Somos mulheres assim novidadeiras. E a gente, quando se junta, a gente fala com muita abertura, com muita liberdade, com muita franqueza. E eu acho que isso se chama amizade, que a gente tem, que eu tenho aqui, que a gente tem e que a gente vai cultivando cada vez mais. Obrigada, Evani, pela sua... Eu tinha mais algumas coisas, mas eu não vou me alongar mais. Obrigada pela sua presença, sua existência, presença na minha existência. Muito, muito obrigada. Te amo. Eu tinha programado para essa tarde trazer, eu acho que quem estava aqui de manhã viu eu falar, quem são os idosos do ano de 2023. Eu tenho o prazer de ser amiga pessoal da Evani. Através da Evani eu conheci a Soraya, tivemos alguns encontros, e esses são os idosos da minha tribo, para a gente aproveitar os idosos que produzem. Soraya iniciou agora com certo pânico, né? Nossa, eu acabei de entrar no Estatuto da Pessoa Idosa. Então, tirando a Clara, que não está ainda, né, Clara? Mas esperamos. E Evani tem uma história muito interessante que ela vai contar para a gente. A formação da Evani é economista, tem uma carreira na economia e depois ela resolveu fazer uma trajetória de reformas, e hoje eu estava brincando que ela é a concorrente da Conlurb, e vocês vão entender com a história dela por que ela é a concorrente da Conlurb na cidade do Rio de Janeiro. Evani, toda sua. A palavra é toda tua. Boa tarde a todos. Obrigada aí a presença da Soraya e da amiga Maria Clara. Tem outra amiga também muito afetuosa aqui, que é a Tânia Gonçalves, né? Uma vizinha também de longa data, que conhece um pouco a minha história, a Eva Salmer, né? E eu queria agradecer a todos vocês e o convite especial dessas duas mulheres que eu conheci, né? Que foi realmente assim um choque para mim. Vani, você pode falar para a gente? Você tem uma história, né? E quando eu cheguei aqui, aí eu aceitei e falei, gente, tem 40 anos que eu não falo em público, né? A última vez que eu falei em público foi para 315 empresários e eu falava como controlar a inflação através da administração de estoque. E eu estava grávida de gêmeos, né? Estava substituindo o chefe do Ministério da Fazenda, o meu chefe, né? E muita responsabilidade. Mas acho que eu fiz bonito, porque viajei para... 8 dias depois, tive que apresentar essa palestra em Recife e Salvador, né? Então, me pegou assim de surpresa, e vocês me desculpem minha fala, mas minha fala está muito assim, nos últimos anos, em concreto, rua, vocês vão ver, né? Mas eu queria muito abrir aqui um parêntese e agradecer muito esse jovem que está aqui, o Michel Saad, que me impressionou, me emocionou muito,
o perfil desse rapaz. Eu não consigo nem olhar para ele, porque senão eu vou namorar, vou casar. Não é? Ele tem um cérebro de jovem, mas muito, muito jovem, até porque ele disse a idade dele, 24 anos, né? Mas ele tem um coração de muitas vidas. E, para mim, eu pedi a Deus, ali naquela cadeira, que me desse vida, e Ele vai me dar, para eu conseguir ver além a trajetória desse rapaz que hoje, de manhã, me emocionou. Obrigada. Então, deixa eu contar um pouquinho a minha história. A minha palestra é Transformando o Viver. Começarei a minha fala citando uma frase de Carlos Drummond de Andrade, em sua obra Corpo. O problema não é inventar, é ser inventado, hora após hora, e nunca ficar pronta nossa edição convincente. O que gostaria de dizer com isso é que nossos corpos estão sempre em mutação, porque estamos vivos e nos transformando. Como disse Drummond, a cada hora. Meu início profissional, como os senhores devem ter visto na programação, foi como economista, concursada do Ministério da Fazenda. Nele, trabalhei na área de controle de preço, organizando planilhas de custo de vários segmentos industriais, do automobilístico ao farmacêutico, analisando financeiramente empresas e conglomerados. Mas me sentia produzindo como máquina, como Chaplin registra em tempos modernos. A linha de montagem faz do homem parte da máquina. Como alternativa para quebrar a monotonia, tentei colorir meu filme em preto e branco, introduzindo contrapartidas com empresas no sentido de apoiar projetos sociais. Posso citar como exemplo o proposto à empresa Xerox, que absorveria 33 jovens na cidade de Resende, como seus estagiários. Este projeto foi aprovado e os aprendizes absorvidos pelo RH da empresa. Ou seja, eu estou falando de um tempo para trás, né? E hoje a imprensa diria inclusão, né? Que está muito em moda, né? Nesta época, já era claro para mim que, assim como podemos transformar a areia da praia em castelos, podemos transformar a realidade em que vivemos com nosso desejo e nossa criatividade. Trabalhando ideias, lancei ainda no Ministério da Fazenda o embrião de uma associação dos funcionários, com o objetivo de propiciar a eles a aquisição de cestas básicas semanais, a preços simbólicos. O assim chamado Projeto Solidário conseguia mercadorias a preço de custo, repassando com valor inferior ao do mercado. O projeto consolidado passou a funcionar como cooperativa. A então ACEFAZ, Associação dos Funcionários do Ministério da Fazenda, atual Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, cumprindo sua função de plano de saúde, atendendo a todos os estados do Brasil, inclusive é o meu plano. Eu fico muito honrosa quando preciso. Criando, fui me expandindo. E assim, cada um de nós pode melhorar e inovar os fundamentos da nossa sobrevivência. São os nossos sonhos, os nossos projetos, por mais utópicos que possam parecer, que movem a nossa vida. É o que não temos que nos faz trabalhar para alterar a realidade. É isso que tem me movido. Ainda inquieta e com neurônios fervilhando, parti para a criação de um outro projeto, Balneário de São Pedro da Aldeia, onde possuo uma casa. O que me incomodava em relação
a esse local era a falta de identidade. Não existia. Eram casas bonitas, feias, mal cuidadas. Os vizinhos não se conheciam. Com a mobilização, houve aglutinação das pessoas para investimento naquele local, visando melhor moradia no sentido da estética, do bem-estar, arborização, socialização, meio ambiente, coleta de lixo, iluminação pública, ou seja, resgatar a comunidade que estava adormecida. As pessoas ficavam isoladas em suas próprias casas. No projeto houve o censo das ruas, avenidas, vilas. Passamos a ter nomes nas ruas, placas e os números. Todos os postes foram numerados, facilitando assim o trabalho da prefeitura. Também fizemos o censo das pessoas. Quantos somos? Quantos moradores temos? São crianças, adultos? Quer dizer, hoje se falou muito em política pública. Vou fazer uma política pública e não sei quantos somos? Então, nós tínhamos esse interesse de saber quantos somos. Foi feita uma parceria forte com o poder público e com algumas empresas que forneceram uma boa quantidade de tintas. Com esta mobilização, surgiu no grupo a necessidade de que uma pessoa residente ficasse responsável pela sua rua. Eram 27 ruas. Todas as ruas tinham um coordenador e criamos a figura de um zelador que recebia um salário mínimo. Quer dizer, na hora que você cria um zelador recebendo mais um salário mínimo para cuidar da sua rua, você está dando a ele dignidade humana, né? Você está fazendo acessibilidade, você está juntando. Paralelo a tudo isso, criamos subgrupos que alfabetizavam. Nós alfabetizávamos nas praças, nas casas, nas garagens, que cuidavam dos princípios básicos de higiene e saúde, né? Levávamos dentista daqui para lá, né? Também contadores de histórias, pessoal de teatro. Quando julgávamos que o trabalho em cada rua estava concluído, convidávamos a prefeitura para que constatasse o esforço feito pelaquela comunidade. Considero que seja o pulo do gato. A sociedade pode mostrar sua força ao poder público, já que as solicitações, em sua maioria, não eram atendidas. Esse projeto ele cresceu muito na região dos lagos e fora da região dos lagos. E desta forma, recebemos convite da TV Bandeirantes no programa Gente que Faz. Fui timidamente com mais umas 3 colegas e apresentamos. Aí o projeto bombou. Posso dizer que foi uma verdadeira transformação de vidas, que, na verdade, é você brincar da ciranda da vida. Dá a mão para as pessoas, você faz uma força estúpida, né? Que está adormecida na gente, continua adormecida, né? Com o projeto andando e seguindo a filosofia, e eu já com 3 filhos, parti para a criação do que viria a ser a cereja do bolo da minha criatividade. Em novembro de 83, foi criado o projeto Quintal de Convivência, em uma área do playground do meu prédio, que chama Edifício Pena Turquesa, na Rua das Palmeiras, Botafogo, onde resido. A ideologia do projeto era de reunir o potencial de trabalho e a convivência de famílias através da mobilização de crianças em um lazer educativo, ocupando a área ociosa já disponível no prédio. Apesar de ter passado por uma série de modificações na sua estrutura, o quintal continuou tendo como característica básica a oportunidade de desenvolver globalmente as crianças na faixa etária de 1 a 10 anos. Todas essas crianças moravam no prédio.
através do convívio diário de atividades baseadas na potencialidade de cada um. A criatividade, tal como entendemos, cobre um campo muito vasto. Está ligada à personalidade da criança, porque é ela própria. Tudo que ela é capaz de produzir, embora não seja uma obra de arte, é uma criação. Se soubermos respeitar o ritmo da criança, dar-lhe tempo, possibilitar suas experiências, um dia a criatividade corporal transformar-se-á em criação real, gráfica, desenho ou pintura, musical ou teatral. Enfim, várias. Através das descobertas feitas durante a brincadeira, a criança terá acesso ao seu primeiro domínio do universo sensível e à sua expressão pessoal. O espaço existente entre brincar e a realidade, tão negligenciado pelo adulto, é a área demarcadora do início do processo criativo. O brincar é fundamental para a apreensão do mundo. Já repararam que há crianças que não conseguem brincar? O quintal de convivência tinha a possibilidade de desenvolver o viver criativamente, uma vez que a sucata, nosso principal material de uso diário, era a forma fundamental da expressão viver a arte, que é a própria arte de viver. Conviver é aceitar o diferente, contrapor e conciliar. É compartilhar, o oposto de igualar, uniformizar. Em virtude do projeto passar por avaliação quinzenal do trabalho junto à criança, modificávamos sempre a forma de atuação numa reprodução da própria vida. A criança é dinâmica. Então, o quintal tinha que acompanhar a cada 2 semanas. O quintal funcionava com instrutoras das mais variadas formações, como psicologia e arteterapia, por exemplo, que agiam como facilitadoras das atividades. Como coordenadora das instrutoras, havia uma pedagoga e uma fonoaudióloga. Tivemos em mente que a criatividade está ligada à capacidade que aparece na primeira infância e que pode ser mantida a vida toda. O viver criativo não demanda talento especial com a arte. É tão somente a impregnação da realidade com um toque pessoal de cada ser humano. E cito aqui mais uma frase da brilhante Clarice Lispector, que julgo pertinente. Viver não é relatável, viver é vivível. Foi essa coordenadora que é entusiasta desse projeto pioneiro que o inscreveu e o apresentou no 3º Simpósio Internacional de Aprendizagem Acelerativa, realizado na UERJ, em 1987, como uma das conferencistas do Brasil. A apresentação foi muito aplaudida pelo ineditismo, era uma coisa inédita, do projeto realizado em um prédio de apartamentos com a finalidade de conviver, como o próprio nome já dizia, e com a preocupação da formação do ser diante de si e do mundo que o cerca, no caso, a própria comunidade habitacional, os vizinhos e o bairro, para sua futura integração na grande sociedade. Após esse sucesso, passeando por novos caminhos para satisfazer o desejo de uma amiga que gostaria de ter um bom banheiro, uma sala de banho confortável, novamente, com o meu foco visionário, que é muito forte, arrisquei e saí da minha zona de conforto para lapidar uma área de concreto. Saí da educação e fui para o concreto.
conservando a minha linha de conduta, acolhendo a necessidade do outro. Esta sala de banho tinha luzes, música, uma banheira de hidromassagem e luzes para cromoterapia. Todos os recursos que estivessem disponíveis para atender o desejo da proprietária, que era se sentir bem. Minha amiga ficou tão satisfeita por ser atendida, além de suas expectativas, que quando necessitou de desfazer do imóvel, sentiu-se obrigada a me localizar e me comunicar. Bem, sinto que a partir daí internalizei com essa experiência a percepção de que seria uma grande saída para minha nova profissionalização, ou seja, transformar cada cliente em pérolas diferenciadas e que eu pudesse lapidar todos os seus desejos. Passei a me aprofundar em estudos sobre hidráulica, elétrica, gás, custos, planilhas, planta baixas, o que me possibilitou a entrada no mercado. Administrando obras, consegui realizar 92 obras. Uma por vez. 2 eu não sei fazer, nem quero aprender. Iniciei em parceria com engenheiros e arquitetos e, simultaneamente, ganhei voo solo, pois os que já me conheciam depositavam em mim o processo de criação, além da administração da obra, propriamente dita. Acho interessante citar algumas delas que ficaram marcadas, como, por exemplo, a obra do Caminho de Luz. Percebi que a cliente possuía baixa visão e que viria a perdê-la gradativamente. Ela não me falou nada, eu percebi. Então, eu me permiti criar um caminho de luz para a entrada dela em sua residência. Ela trabalhava fora e todos os dias, 19 horas, ela entrava na sua casa. Ela entrava pela área de serviço, passando por todos os cômodos até que chegasse ao seu quarto. Esse ponto de luz ele foi criado acima do rodapé, com sensores. Na época não era muito usável, não. Eu me ousei um pouco ao fazer isso. O ponto alto desse trabalho foi justamente poder iluminar o seu caminho de repouso, de conforto, depois de um dia trabalhando com números, com estatísticas. Além disso, ela não gostava de quadros. Transformei a sala, que era muito triste, em uma varanda, trazendo a imagem da praia de Botafogo em um grande adesivo no final da sala, passando a ser vista no imóvel quando você estivesse na sala. Ela tinha ripas de peroba do campo, que eu ganhei de presente de um marceneiro, então premiei essa cliente. Ficou muito lindo. A cliente colocou, de tão satisfeita que ela ficou, tão agradecida, ela colocou o meu nome nas intenções de missa aos domingos durante um ano. E quando terminou, ela me avisou. Você quer mais missa? Não, estou bem de reza. Outra obra que me deu muito prazer e tem uma passagem interessante. Foi ao de outro cliente que me deu uma missão. Olha, se você conseguir viabilizar um local para os meus 48 bonés, a obra estará paga. Só isso que eu posso lhe dizer. Ele é cineasta e é careca, né? Então, o sol estragava muito, ele usava muito creme, usa muito creme. Bem, eu fiquei com essa tarefa de pensar, não a tarefa da obra, que eu já tirava assim, um pouco de letra a obra, mas como eu vou organizar 48 bonés em suas diversas cores.
Fui em várias lojas, não tinha. E aí eu criei uma ferragem e a pessoa construiu para mim em São Cristóvão. Enfim, foi uma obra, né? Uma obra à parte. Fiquei com essa tarefa e o filho dele, na época, tinha 5 a 6 anos. O filho participou desse desejo do pai, que eu aglutinasse os bonés no closet, facilitando a sua vida. Como em todas as obras que administrei, com dedicação exclusiva, nessa, apesar de mudanças em todos os cômodos, consegui, em tempo razoável, curto, viabilizar a solicitação feita. Algum tempo depois, recebi um envelope contendo uma redação daquele menino na minha casa, que na escola, como tarefa para o Dia dos Pais, se escreveu como título A Gravata do Meu Pai. Bem, achei estranho, li e fiquei emocionadíssima. Na verdade, a gravata do pai era um boné. E quem conseguiu organizar essas gravatas, bonés, foi a dona Evani. Estava na redação. Achei curioso por ser um acessório do pai que tenha chamado tanta atenção dele, capaz de redigir um depoimento para o Dia dos Pais. Fiquei feliz por ter bordado as primeiras linhas do seu texto com esse assunto. A gravata do meu pai é um boné. Atualmente, ele é jovem, faz jornalismo na Inglaterra e certamente escreverá sensíveis textos. Não é apenas a juventude que está em busca de referência. Estamos sendo convertidos em números. É o que vem acontecendo, tanto para conseguirmos uma identidade, como o próprio pagamento de boletos e outras tantas coisas. Nos transformamos em números. Hoje nós vimos várias estatísticas sobre nós, nesse quadro. Em uma sociedade democrática, é essencial que o indivíduo esteja capacitado para saber o que pensa, dizer o que sente e ajudar a reconstruir o mundo que o cerca. Quantas vezes, ultimamente, nós nos perguntamos por quê? Para quê? E se? Infelizmente, com a maturidade, perdemos a atitude inquisitiva da infância, quando não dávamos sossego aos nossos pais, sempre querendo saber o porquê de tudo. Estar viva, com seu cérebro repleto de ideias e sonhos, é uma grande felicidade, preservando o poder de criação. Precisamos nos conscientizar de que uma nova ideia pode ser um novo produto, uma nova peça de arte, um novo modelo de pesquisa, uma nova música, ou a solução de um problema. Ser criativo é olhar para a mesma coisa, mas ver e pensar de forma diferente. É transformar o descontentamento em motivação. É o que venho tentando. Afinal, Santos Dumont era entusiasta dos balões, mas não estava satisfeito com suas limitações e não descansou até inventar uma aeronave. Estou longe de querer chegar tanto e por isso fico nas construções e reconstruções, incluindo a minha. Este é um momento especial, significativo para mim, pois pela primeira vez tenho a oportunidade de expor a um grupo de pessoas algumas das minhas experiências, transformando o meu viver. É certo que passei por muitas gratificantes e outras não muito. No entanto, serviram como aprendizagem. É errando que se aprende, é caindo que a criança aprende a se levantar. Então, a proposta que eu tenho aqui para vocês é que nós temos o dever de usar o nosso cérebro e acreditar em nós mesmos. E como diz uma peça da
da Soraya. O verbo é ir. É muito lindo esse texto e essa peça da Soraya. Filha do autor desse texto está ali, a Clara. Parabéns, Clara. Maravilha, não sabia, mas sou apaixonada pelo livro, eu tenho um livro, e a peça ficou uma maravilha, não é? E hoje é o meu talismã, o verbo é ir. E eu convido a vocês também para usar isso como talismã, o verbo é ir. Eu vou dar o nome do jornalista Geneton Moraes Neto, que escreveu esse texto. O jornalista Geneton Moraes Neto, que escreveu esse texto ao qual a Ivânia está se referindo. Está disponível na internet, no edital, permitiu que estivesse lá na internet, só colocar online e você consegue baixar o PDF. Que ótimo. Muito bom. Que ótimo. Então... Clara integra o nosso jornalismo da seccional. Olha, que maravilha. Não sabia, Clara. Surpresa boa hoje também. Então, eu me coloco à disposição de vocês. Se vocês tiverem interesse, ou algum filho, neto, de tocar qualquer projeto desse, né, eu estou à disposição para dar todas as informações e ser madrinha. Não é? Porque eu acho que eu estou aqui no mundo criando filhos para o mundo. Né? E gostaria muito de dar toda essa aprendizagem, né, de fazer essas coisas. Né? Aqui está o convite do Congresso, terceiro Simpósio Internacional de Aprendizagem Acelerativa. Foi um congresso, como eu disse a vocês, em 1987, foram 23 palestrantes, 10 são do Brasil, né? Estados Unidos, Japão, enfim, Canadá, né? E 10 são do Brasil. Só que o único que não tem CGC, nem lenço, nem documento, é o Quintal. Né? Então, o Quintal pulou o muro, como hoje eu ouvi falar aqui, pulou o muro e foi para a UERJ. E esse simpósio internacional ele está acoplado a uma associação internacional de aprendizagem acelerativa. Né? Então, eu acho assim, muito rico isso. E se algum de vocês tiverem filhos com um pezinho na educação, ou que não tenham, mas tenham paixões acumuladas, eu estou assim, aberta para passar essa experiência. E com certeza vou ter o prazer de acender a vela. Né? Essas crianças hoje, todas conseguiram se formar, ter boa performance na vida. 3 deles são meus filhos, né? Claro. E são pessoas assim maravilhosas que eu tive a oportunidade, eram 38 crianças. Né? Então, beleza. Obrigada. Eu só queria, ultrapassando 2 minutos, o que você faz hoje na Rua das Palmeiras, onde você mora? Prestem atenção. Eu sei. Hoje eu estou me dedicando a consertar a Rua das Palmeiras, que é uma rua de 382 metros linear, fica o Museu do Índio. E como todo o Rio de Janeiro, né, depois da pandemia, e até antes um pouco, estava largado. Né? Então, novamente, compramos enxada, cortador de planta, conseguimos doação no bairro de tintas, fizemos mutirões e eu me lancei muito, né? Até porque já tinha uma experiência acumulada de São Pedro da Aldeia, daquele projeto de ruas também, não é? Então, para mim, foi fácil consertar apenas uma rua. Né? Hoje, essa rua está bonita e ela está sendo referência no bairro e várias pessoas estão localizando. E como é que vocês conseguiram? Qual é a mágica? Não tem mágica. De novo, é a ciranda da vida.
Se juntar 2 mãos, você vai ter 4. Se juntar mais uma, vai ter 6. Né? E você tem que pesquisar e filtrar toda a capacidade da comunidade. Um é advogado, o outro é costureira, o outro é pintor. Né? Na hora que você junta tudo isso e absorve, você vira uma comunidade muito forte, exatamente, com várias vozes. Né? E você consegue reivindicar no poder público seus direitos com mais facilidade. Né? Então, é isso que no momento eu estou fazendo, né? Mas daqui a pouco estou saindo e dando outros voos, porque a cabeça não me permite ficar assim, né, muito presa. Acho que vocês viram um pouquinho aí, não é? Obrigada. Alguma pergunta? Oi. Tá. Doutora Ivani, primeiramente, gostaria de agradecer a sua explanação, a sua palestra. Adorei, super me identifiquei mais com esse projeto de educação para as crianças, até porque eu tenho 3 filhos também. Que ótimo. Uma já é jovem, tem 19 anos, está cursando a faculdade de medicina. Tem um outro de 13 e tem um de 10 que tem uma condição, que ele tem o TDAH. Então, o que eu gostaria de perguntar à senhora, dentro dessas crianças que têm alguma condição, né, alguma questão, a senhora teria alguma coisa a acrescentar, dentro desse projeto de educação, seria um projeto diferente? O que a senhora aconselharia? O que a senhora diria para as mães que têm um filho nessa condição a nível de educação? Bem, nesse grupo que nós tínhamos 38 crianças, na verdade não tínhamos assim nenhum que tivesse alguma deficiência, né? Tínhamos uma criança que ela tinha assim um grau, um nível muito elevado de timidez, né? Bastante, né? Dificuldade de interagir, dificuldade de falar, dificuldade de levantar a cabeça, uma coisa muito que eu chamaria assim de crônica, né? Então, as coordenadoras, todos os instrutores foram estudar timidez e procurar no mercado técnicos, né? Porque nós éramos muito exigentes, queríamos o melhor, né? Se você quisesse alguma coisa sobre amor, era Arthur da Távora que iria falar para você no salão de festa de amor, né? Então, só fazer um parênteses à sua pergunta. Quando você fala de comunidade, você fica forte, você não sabe pedir para você, mas quando é para o grupo, é uma força enorme. E o outro, entendeu? Responde muito bem. Eu nunca tive dificuldade de conseguir nada quando falava comunidade. Eu faço parte de uma comunidade e eu estou precisando de brinquedos. Eu estou precisando desse assunto. Mas eu acredito, pelo que eu vivenciei com a educação de criança, que a melhor coisa é você trabalhar a criatividade da criança, né? Dê mais atenção, né? Se você dá 2 horas, dê 4. Quanto mais ele é assistido, ele vai poder desenvolver a potencialidade dele, né? Agora, claro que era bom interagir com a escola, as escolas estão passando por problemas difíceis, né, os profissionais, mas a gente fazendo isso, dando o nosso melhor e mais tempo para aquela criança, que talvez não seja apenas dentro de casa, e sim
caminhar no mundo e mostrar para ele as coisas e receber os porquê dele e dar muita atenção, eu acho que é um excelente caminho. Tá bom, muito obrigada. Nada. Mais alguma? Sim, sim. Gostaria de agradecer a nossa presidente, a minha indicação, à Comissão dos Idosos, e gostaria de deixar registrado aqui que tenho uma mãe com 101 anos de idade. E minha mãe sobrevive graças ao que ela plantou no início da vida dela com o apoio familiar, que é muito forte no estado do Piauí, de onde eu nasci. E um outro relato pequenino, para não tomar tanto tempo, que rememora a situação que nós acabamos de passar da época do Covid. Eu tive Covid, minha família concordou que eu permaneceria em casa, na casa da minha filha, sem nenhum alarde de sair, de correr risco de contaminar alguém. E eu lembro perfeitamente, né, do amor que os meus netos transmitiam, a preocupação, principalmente do meu bisneto Gustavo, que todos os dias, por volta de 6 horas, ele chegava e dizia assim: eu não posso entrar porque eu sou o próprio Covid, as crianças não têm Covid, mas você não pode morrer, Bisa. Então, eu acho que tudo se resume de uma coisa chamada amor. Amor familiar. É o que eu falo. É o que todos nós precisamos entender. E por mais que exista dificuldade nos nossos lares, porque problemas todos nós temos. Não existe assim a família perfeita. Mas nós temos que procurar fazer igual a água, procurar saída e conciliar. Depois que eu me aposentei, continuei trabalhando como advogada, porque sou advogada, sou professora, fiz comunicação, também fiz educação física, foi minha primeira faculdade, e continuo advogando. E optei por ser conciliadora, embora alguém fique no meu ouvido. Não é remunerado, não é remunerado. O importante para a minha pessoa é fazer o outro feliz. E isso, eu não estou dizendo que eu sou só amor, que eu não tenho defeitos. Não, eu tenho defeitos. Mas é os dias mais felizes da minha vida. Quinta e sexta, quando eu chego no Fórum de Madureira e posso fazer com que muitos homens não tenham aquela possibilidade, porque eu digo possibilidade diante de uma impossibilidade de cumprir com sua obrigação paterna. Não ser levado à prisão. Por quê? Porque prisão não traz nada de bom para ninguém. E não deixar que nenhuma mãe saia dali sem os alimentos para ajudar a manter os seus filhos. Então, eu quero agradecer a senhora por ter me dado mais uma oportunidade. Eu que agradeço a você de estar compondo a nossa comissão. Te conheço, sei do seu trabalho, sei da sua história e vamos seguir todas e todos juntos. Eu que agradeço a você de ter aceitado o convite. Muito obrigada. Mais alguma questão? Eu vou... Aí? Queria mencionar. Ah, você quer? Ah, sim, sim. Fala Tá bom. do Vanderlei. Hein? Fala, quer. Quer passar para ela anotar? Ah, Associação Internacional de Aprendizagem Acelerativa. Eu queria registrar a presença, a pergunta
da doutora Karen Dias, agradeço a sua presença. Doutora Karen é a vice-presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Subseção de Niterói, o que me honra muito a sua presença, que sempre quando eu estou lá, sou muito bem recebida. Obrigada, Karen, e leve meu abraço para todos da comissão e o nosso presidente lá. O povo de Niterói é diferenciado, né, cara? Mas Ó, eu tem queria... Niterói aí do lado, hein? É mesmo? Pô, que bacana. Eu queria parabenizar, né, Vani, essa brilhante explanação. E quando você fala em comunidade, tem uma frase que me marca muito, que é de Martin Luther King, que ele fala: o que me preocupa não é o grito da pessoa má, não são os gritos das pessoas, mas o que me preocupa é o silêncio das pessoas de bem. Sim. E isso relaciona o mundo que a gente está vendo hoje, um mundo muito individualista. As notícias ruins, quando tem alguma coisa que chega e todo mundo comenta no Instagram, na rede social, nos veículos de comunicação, é alguma tragédia, é alguém que fez alguma besteira. E os bons exemplos, eles demoram muito e quase são interceptados, porque não tem uma propagação disso. Então, é necessário. Fico muito feliz de essa comissão receber nesse evento, né, com o convite da Magna, porque são exemplos assim que a gente precisa projetar para frente para servirem como ações futuras de outras pessoas e outros grupos. E citando outra frase que também quero agradecer pelos elogios, né, fico muito feliz. E temos que agradecer, gente, eu agradecer aqui todo mundo da comissão, né, mas tem pessoas que fazem e acabam não aparecendo, né? Mas para vocês entrarem aqui, as meninas ficaram lá na porta pegando o nome de todo mundo. Então são trabalhos às vezes, ou então na maioria das vezes, que não são visíveis, mas que são essenciais para as coisas acontecerem. E nesse interim, eu quero agradecer ao Vanderlei e mencionar ele com uma frase que o Walt Disney dizia, né, um pensamento de Walt Disney. Ele falava: não adianta ter um castelo, não adianta construir a Disney do jeito que ela é, maravilhosa, se não tiver pessoas. Porque imagina esse evento aqui, com brilhantes ideias, nesse plenário luxuoso, muito bonito, mas vazio. Não adiantaria de nada. Então, Vanderlei, quero te parabenizar, agradecer em nome da comissão, essa galera que você trouxe aí, que com certeza fez uma diferença enorme no evento. E queria pedir uma salva de palmas para o Vanderlei. Eu queria juntar alguma coisa do que a gente ouviu durante todo o dia. Eu acho que quem me conhece sabe que eu escrevo. Quem me conhece sabe que eu escrevo. Eu costumo dizer sempre que eu gosto de formar colares de palavras para que as pessoas levem. E eu acho que hoje, depois da fala da Ivani, com a fala da Annelise de manhã também, eu acho que o colar de hoje tem uma única palavra, que chama-se atitude. As pessoas como Ivani, que são várias, e que são várias pessoas, muitas delas, eu estou me referindo muito mais às pessoas idosas, que estão fazendo a diferença, porque simplesmente foram tomar atitudes na sua vida. Então estão dando à sociedade o retorno do que elas tiveram. Então tem várias pessoas em trabalhos voluntários de melhoria da sua calçada, plantando árvores na sua rua, fazendo as hortas comunitárias, ou seja, tomando atitudes para voltar o Rio de Janeiro a ser o que era o Rio de Janeiro. A vocação principal dessa cidade é o turismo e a gente precisa de uma cidade bonita, de uma cidade de gente feliz. E eu acho que a gente comprova bem, Soraya, embora seja de Niterói, né, Soraya? Está sempre com peças muito interessantes e a peça já saiu de cartaz, mas eu acho que me cabe aqui registrar também na pandemia, que foi a peça do edifício, né? O Birajara. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Que se tiver alguém aqui da Tijuca, no Centro de Música Arthur da Távola, que a Ivani citou, às 7 horas da noite, eu vou estar lá fazendo o Birajara, que é uma cantoria que
desenvolvi na pandemia a partir das cantorias nas janelas, porque eu comecei a cantar na janela e conversar com os vizinhos, e aí isso virou um trabalho cênico, que eu estou lá disparando bases, assim, meio que fui para a quadra do prédio, depois da quadra eu voltei para ensaiar em casa com a diretora, por Zoom, porque é isso, gente, uma outra realidade, um outro fazer, né? Enfim, quem estiver perto, quem for da Tijuca, vai estar muito perto de lá, amanhã. E eu, como já assisti, recomendo, porque é um trabalho Obrigada. muito interessante. Não sei se a gente está meio no horário, né? 14h30. E eu queria uma breve palavrinha muito Posso, rápida, Clara? intrometida. Até 2 palavrinhas. Gente, Vocês vão dar uma palhinha vamos, do evento, então, né? vou falar muito rápido. Não vai ter plaquinha, tem? Gente, eu estou realmente muito feliz, emocionada de estar aqui. Obrigada pelo convite, essa homenagem a essa potência de mulher que é a Evani. E eu queria só dizer assim, um pouquinho, eu tenho 40 anos, enfim, estou caminhando, espero muito chegar aos 90, quero muito viver essa experiência. E eu sempre tive uma relação muito próxima dos meus avós, enfim, esse universo sempre me encantou muito. E eu acho que uma coisa que a gente se distancia muito e não vê a possibilidade. O mundo é muito cruel, né? Porque ele é só para uma faixa de idade, né? Muito restrita. Ele não é para criança e ele não é para pessoas mais velhas. Ele é para aquela, enfim, jovialidade que eu questiono muito isso. E eu acho que assim, a gente pode fazer amizades e criar laços de vida com todas as idades, né? Então, eu sou uma pessoa muito feliz de poder ter amizades com pessoas de todas as idades possíveis, com criança. Eu tenho criança que é meu amigo e tá tudo bem. Então, enfim, queria só compartilhar esse sentimento da gente expandir, né, a nossa mente criativa, como ressaltou a Evani, do quão importante que é a gente olhar para as pessoas à nossa volta, né? Enfim, vida longa e de qualidade, né, que a gente possa viver muito e bem. Obrigada. Eu queria fazer uma ressalva, porque eu gosto muito de homenagear as idosas que são talentosas e as idosas que fazem a diferença. Na nossa comissão ali presente, ela não vai gostar muito que eu falei dela agora, mas nós estamos com a compositora da Portela, que faz parte da nossa comissão e que vai concorrer esse ano ao Samba Enredo, a Josete. Eu disse que eu ia falar, você não disse que não podia, então... E eu acho que o mais importante é que a Portela estará homenageando a mãe do Luiz Gama, e para nós que estamos na Casa dos Advogados, Luiz Gama foi o primeiro advogado, o primeiro abolicionista, foi um dos abolicionistas, que nunca cursou faculdade de Direito, teve o título de advogado concedido pela OAB São Paulo, num processo histórico muito interessante. Então, a Portela estará levando para a Avenida a história da mãe do Luiz Gama. E é uma história fantástica. A gente teve uma palhinha agora na hora do almoço, mas é uma história fantástica. Então, aqueles que puderem depois pesquisar e tal. E vida longa para todos nós que somos idosos, e vida longa para os idosos talentosos que estão exatamente beneficiando essa cidade e esse país com os seus saberes. Muito obrigada. Josete também é escritora, né? Advogada brilhante, escritora, fazendo um trabalho comunitário. Nos recebeu muito bem no Carnaval, na Velha Guarda, eu e a Magda. Obrigada sempre de você estar aí conosco, somando. E agradeço a todos os membros da comissão. Agradeço a minha segunda casa, meu querido presidente Luciano Bandeira, minha vice-presidente, querida Ana Basílio, que não puderam comparecer porque a agenda é extensa. Obrigada, Fábio Nogueira, nosso querido procurador, nosso diretor, presidente de todas as comissões. Ele, às 1h20 da manhã, ele me passa um zap. Ele está fazendo agenda no interior do estado do Rio. Obrigada a todos os funcionários da casa
que estão conosco aqui desde 8h30 da manhã, a todos vocês que vieram de tão longe, e o meu agradecimento também ao Vanderlei Reis, coordenador do Centro de Referência Social de Campo Grande, e a cada um de vocês. O meu muito obrigada. Eu devolvo a palavra à Magda, a nossa idosa da comissão. Não, a nossa secretária. A nossa cerimonialista, né? Que conduz o evento com maestria, Magda. Ela não gosta dessas palavras, então eu agradeço imensamente a Magda. E também aos 55 minutos do segundo tempo, a nomeação da Amanda Nunes, que eu a conheço. Ela já vem da nossa casa, participa comigo na OAB Mulher. Aproveitando também, eu quero agradecer, ela não está presente, porque inclusive eu ia fazer agenda com ela fora do Rio, a nossa querida Flávia Ribeiro, uma jovem presidente da comissão da OAB Mulher, o qual eu faço parte no GT de trabalho da mulher idosa e que tem trabalhado muito comigo. E a todos os presidentes de comissão que estão interagindo comigo, me ajudando muito. O meu agradecimento a todos. Devolvo a palavra à Magda. Bom, como a gente havia prometido, né, o copinho da auditoria está aqui. Nós vamos sortear 4 livros. 2 livros são Os Desafios do Audiovisual, que tem um artigo meu e do Leonardo Ed, que é o primeiro pacto anti-assédio sexual construído no Brasil, com o Sindicato de Trabalhadores e Sindicato de Empresários, e que abrange toda a cadeia produtiva do audiovisual brasileiro. E o outro livro, homenageando uma idosa, que é a Mirna Silveiro Brandão, que é uma pesquisadora do cinema nacional, que hoje, nesse momento, não pôde estar aqui para oferecer o livro para vocês, porque ela está comentando o Festival de Cinema de Ouro Preto. Ela tem mais de 60, é idosa, foi da Petrobras, e hoje ela se dedica a fazer comentários de cinema e representa o Brasil como comentarista em vários festivais internacionais. Então, são 2 livros da Mirna e 2 do audiovisual, porque cinema é cultura e os idosos precisam ver bastante cinema e bastante televisão para se inteirar exatamente do que está acontecendo no mundo, no campo das artes, sobretudo para puxar com a criatividade. Primeiro sorteio, número 3. Patrícia Helena Pizarro. A turma. Vamos para o segundo. E agora nós vamos acelerar com Já queria convidar a Soraya e Clara, se quiserem já ir se preparando. Número 4. Só vai sair no grupo, hein? Mas aí vai ganhar outro. Eu vou virar aqui. Tatiana Paiva. E olha que eu tô, olha os fiscais aí, eu tô assim, ó. Mas dizer que não vai nada daqui a pouco, hein? Vamos dizer que não vai nada. A gente foi a primeira a chegar. Pronto, nem ganhei o livro repetido, tá? Já que é do mesmo lugar. Ó. Hein? Pois é, não, tem que sair da ordem, né? 31. 31. Tem mais um, né? Tem 2.
Eu. Você? Amanda. Ah, não, ela ganhou ontem. Eu ganhei, Ela ganhou ontem. Sorteia de novo, eu já tenho. Sorteia de novo. A Mag... devolvem. ...24... Dolioma... Viviane Rosa. É bom que eles veem se não estão praticando assim. E o último, né, Mag? E o último. Foram mais de 20 pessoas. É grande. Ela também é de... Ela é minha assistente. Ai, que Assistente técnica. Eu tenho esse livro que a Magda me deu, maravilhoso. Não, eu tenho do cinema. Viviane Rosa. E o último agora. Vai ver se CRS de novo. Olha só. Tchau, tchau. Tan, 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 tan. Número 7. 7 do A Lioma. inscrição da... Rony Andrade. Rony já foi embora. Ah, Rony é o da Cremerge, né? Da Cremerge, isso. Já foi embora. Tchau, tchau. Esquecendo de dizer que era só para quem estava presente. Ó. Mas depois não dizer que eu não bem, botei bem no alto. Número 30. Tem gente que tá com vergonha, tomara que não seja eu. Tô vendo lá atrás, ó. Um olhando Lucas pra do cara Nascimento. Lucas do Nascimento. É de lá também? Ó, teve todo aqui o... Ele ficou vermelho, né, Luana? Ai, eu tenho que... Vermelho, né, Luana? Ele já me recebeu lá muito bem. Nós temos que ir lá, nos recebem. E olha, e eu vou dizer uma coisa para vocês, é a minha segunda gestão e a comissão foi muito bem recebida, muito bem. E eu estou, assim, muito feliz de saber que vocês estão aqui e de ver que vocês realmente vieram. E eu já estou me convidando para voltar, viu? Com o vice, com os outros membros, tá? Porque é encantador lá e o trabalho de vocês é maravilhoso. Nós vamos inaugurar o novo espaço e a comissão Quer falar algumas palavras, Vanderlei? só para dizer. Faz favor. Nós estamos inaugurando um novo espaço de um dos alojamentos e a comissão se fará presente, assim como todos aqui estão convidados a comparecer à nossa inauguração. A data ainda não temos, mas assim que tivermos vamos estar divulgando para que todos estejam lá presentes. Vocês vão se surpreender. E uma sugestão, já que vários de vocês ganharam o livro, o objetivo desse livro da Mirna é que as pessoas conheçam como trabalhar determinados temas com filmes. Os filmes podem ser exibidos pelas plataformas de streaming onde eles estão, só não pode ser, cópia de cinema não existe, isso é crime. Eu peço sempre que todo mundo fique muito ciente que não se faz cópia de filme e não pode ser cobrado ingresso se vocês conseguirem o filme autorizado pelos produtores, que eles autorizam desde que não seja cobrado ingresso, tá? Você faz um trabalho com as velhinhas. Eu vou entregando. Entrega. Pode fazer entrega, Soraya. Posso fazer? Alô. Evani, te amo e te admiro demais, você sabe disso. Então aqui vai ser uma coisa que a gente nunca fez, tá? A gente resolveu fazer um troço aí. Duas canções muito do universo infantil. Você falou tanto da criança. A gente trouxe as nossas crianças aqui para cantar. ótimo.
fazer uma canção, depois nós vamos encerrar eu entregando o diploma de alguns que ainda não foram entregues, né? Só para... Pilar ouviu o som nascer no azul. Pilar pintou de amarelo a cor do sul e gostou. Depois mudou pra lilás o mar e fez virar cinza pra rosa quando cai a tarde. Pilar ouviu o som nascer no azul. Pilar pintou de amarelo a cor do sul e gostou. Depois mudou pra lilás o mar e fez virar cinza pra rosa quando cai a tarde. Quando vou no mar, volto com amor. Quando vou pro mar, volto com amor. Me refugio no mar, vou com ódio e volto com amor. Me refugio no mar, vou com ódio e volto com amor. Quando vou pro mar, volto com amor. Quando vou pro mar, volto com amor. Homem e mulher, conselho de amigo, pode ser até de inimigo. Homem e mulher, conselho de amigo, pode ser até de inimigo. Mar e amor, amor e mar. 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 Mar e amor,
Obrigada, Alexandre. Obrigada. Tem mais outra? Não. Vamos agora para a parte final. Vou fazer a entrega dos últimos certificados dos palestrantes e para fazer a entrega do auditório. Vou passar o certificado aqui para o meu vice-presidente. Rafael Teixeira, palestrante da parte da manhã. Rafael Teixeira do Nascimento. Michel, me ajuda a explicar ele. Obrigada sempre por estar comigo. Caminhamos juntos, seguimos juntos. Essa pessoa incrível que eu tive o prazer de conhecer através da Magda, e brilhante pessoa, um ser humano incrível. Os meus profundos agradecimentos de nos honrar com a sua presença, uma pessoa desprendida de toda e qualquer vaidade, humildade, e tem muito conhecimento e muita estrada. Muito obrigada. Maria Clara Vale, que também eu tive o prazer de conhecê-la. Não, essa estou conhecendo hoje. Obrigada, Magda, de abrilhantar. Magda, por favor. Soraya. Então, vamos lá. Vanderlei Reis. Um ser humano incrível que eu tive o prazer de conhecer através de Rafael Teixeira, que me acompanha desde a minha primeira gestão. Nós já estamos na segunda gestão, o qual tem um trabalho brilhante que se doa para os idosos. Obrigada, Rafael, de trazer, e todos vocês que acompanham do Serviço Social, a você, Vanderlei, muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Magda, nossa secretária-geral. Muito obrigada, que me acompanha desde a primeira gestão. Entre altos e baixos, no final dá tudo certo. Muito obrigada mesmo. Soraya. Querida Soraya, que eu tive um prazer enorme de conhecer através da Magda. Fomos muito bem recebidos para um almoço. Eu fiquei muito encantada e passou as minhas expectativas da brilhante pessoa. Vou assistir mesmo. E muito obrigada mesmo. A casa é de todos. Muitos aí não acham que aqui é só para advogado, não. Nós temos várias comissões, são 188 comissões, que os advogados
caso queiram entrar e se tiverem contato com alguém ou não, o que eu puder indicar, vou indicar. A minha está aberta para qualquer advogado e membro colaborador, passando-se pelo crivo também de toda a diretoria, né? Eu indico, eu não tenho problema de não indicar ninguém que tenha a ética, o respeito e o comprometimento. Nós membros e eu presidente, o nosso vice-presidente, é um trabalho que nós não recebemos nenhuma verba pecuniária, a não ser quando vamos representar fora a comissão. É um trabalho voluntário. Eu gosto muito de esclarecer isso antes que as pessoas peçam para entrar na comissão. Todos têm voz. A comissão não é minha, a comissão é nossa. Essa cadeira eu estou, amanhã não sei se estarei, e a vida continua. Muito obrigada a todos. Magda. Soraya. Olha, eu nunca tinha entrado aqui, eu tenho que falar isso para vocês. Tem, por isso. Nunca tinha entrado no OAB. Eu falei, que loucura isso, né? Não, e a gente tem que ressaltar que ela perguntou assim, mas na OAB pode entrar gente que não é advogado? E eu queria uma foto, se permitir, Michel, com ela, Michel, nosso vice, indicados pela Magda, queríamos fazer uma foto. Muito obrigada de vocês. Vai tirar agora. Vai tirar depois, vai. E vai tirar também, olha. Sim, pode. Aqui, ó. Aquela é. Posso ser chamada de doutora, é isso? Pode. Olha, essas fotos que foram tiradas, a nossa fotógrafa da casa, como o fotógrafo que me acompanha vai disponibilizar para mim, a fotógrafa da casa vai fazer a matéria, vai jogar no site e as fotos vão estar disponíveis, tá? Eu agradeço a todos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Oi? Vamos tirar da comissão então agora, porque nós temos que entregar no prazo, porque tem que higienizar para entregar para o outro presidente da comissão. Simone, os membros da comissão, por favor, também. Rafael. Rafael, vem aqui bem tirar foto. Pã, tira uma foto daquele tirada. Vamos tirar. Pode vir. Vou tirar.